prosseguimento à nossa leitura. Lembrando que estamos dentro do capítulo 36 do livro de Ezequiel, partindo agora para a leitura do versículo 27, onde o Senhor diz: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amados, mais uma vez, o Senhor resolveu um problema grande que nós possuímos. Assim como Paulo, nós tivemos o coração transformado, trocado, e nós queríamos fazer o bem, mas ainda não estávamos conseguindo guardar a lei do nosso Pai. E agora, o Senhor não apenas nos deu um novo coração, mas nesse coração o Senhor colocou o seu próprio Espírito. E por que que o Espírito de Deus foi colocado nesse coração? O próprio Deus explicou para nós aqui no versículo 27. Para que o Espírito está sendo colocado dentro de nós? Porque o Espírito, ele vai fazer com que nós andemos nos seus estatutos, guardemos os seus juízos e os observemos. O Espírito Santo, o grande agente santificador, ele é concedido justamente para nos dar o poder necessário, o poder para obedecer à lei do nosso Pai, para guardar os seus mandamentos, que são tão bondosos, que são justiça para cada um de nós. Mas, amados, ainda existe um último problema que o Senhor precisava resolver na nossa vida. Ele já mudou o nosso coração. Agora a gente tem prazer nas coisas que são do alto. O Senhor também já colocou dentro de nós o seu Espírito. Agora nós temos o poder necessário para guardar a lei do nosso Senhor e todos os seus estatutos e mandamentos. Mas, amados, ainda pode haver dentro do ser humano o prazer nas práticas que ele cometia anteriormente. A gente pode até agora estar querendo fazer o bem e ter prazer nisso, mas ao mesmo tempo a nossa natureza, a nossa carne, ainda pode alimentar o prazer nas paixões mundanas. Ainda podemos sentir prazer nas coisas que nós fazíamos anteriormente, naquilo que o velho homem praticava. E isso, compreendemos, ser totalmente inaceitável na caminhada cristã. É por isso que no versículo 31, o Senhor ele vai nos dar luz e resolver esse último problema. Aqui no versículo 31, Ezequiel 36, 31, o Senhor diz: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. O poder do Espírito Santo não vai se restringir a simplesmente fazer com que a gente guarde a lei do Senhor. Ele vai além, ele vai muito além do que isso. O Espírito Santo, dentro do processo de santificação, ele vai eliminar por completo do ser humano qualquer prazer que ele poderia ainda ter pelo pecado. O homem convertido, a mulher convertida aos caminhos do Senhor, não pode sentir prazer no pecado. Queridos, muitas vezes nós perguntamos para alguns irmãos, amados, nós temos, é prazeroso praticar o pecado? É bom praticar o pecado? E aí, muitas vezes, as pessoas pensam nessa pergunta e eles respondem assim, sim, é prazeroso praticar o pecado. Muitas vezes, comer um alimento que é danoso à saúde pode ser prazeroso. Frequentar algum lugar que muitas vezes não é da vontade de nosso Deus, assistir à estreia de um grande filme nas telas do cinema, pode representar um prazer. E a pessoa pensa nisso e responde de forma afirmativa. Queridos, o verdadeiro cristão, ele jamais pode sentir prazer pelo pecado. Quando nós olhamos para a vida do nosso bondoso Cristo, e nós vemos o nosso Salvador sofrendo a morte de cruz, uma humilhação terrível, quando nós vemos pendurado naquela cruz do madeiro, o nosso Salvador padecendo por cada um de nós, só há um argumento, uma justificativa para o nosso bondoso Deus estar ali.
Cristo estava naquela cruz por causa do pecado que nós cometemos. Todo o sofrimento que o nosso Salvador padeceu foi justamente por causa do pecado que nós cometemos. Queridos, como que agora, eu vendo o tamanho ato de sacrifício do nosso Cristo, ele sofrendo, derramando gotas de sangue no Getsêmani, sendo açoitado, carregando uma pesada cruz com a pele toda dilacerada, como que eu posso sentir prazer naquilo que matou meu Salvador? Como que eu posso ter prazer no pecado que foi o responsável pela morte do unigênito de Deus? Queridos, não podemos, amados. O ser humano não pode guardar prazer pelo pecado. E é justamente por isso que o Senhor, nesse novo coração, nos dá o seu Espírito. O Senhor nos diz, Ele nos assegura, nos dá a promessa que é fiel e certa. No versículo 31, ele nos diz, filhos, agora quando vocês olharem para o passado, quando vocês olharem e se lembrarem dos seus maus caminhos, o sentimento que vocês terão nos vossos corações, nos corações convertidos, é um sentimento de nojo. É um sentimento de repulsa pelo pecado. O ser humano agora vai ser levado a odiar o pecado, assim como o nosso Cristo odiava. Cristo tinha nojo de qualquer pecado. Cristo ele tinha repulsa, ódio pelo pecado. E agora a promessa é que nós, como seguidores de Cristo, dentro do processo de santificação, também seremos levados a ter nojo e ódio do pecado. Agora, quando nós olhamos para o pecado, sentimos uma repulsa total nele. Ainda poderemos, em algum momento, vir a cair ao longo desse processo. Mas nunca mais o ser humano pode ter prazer naquilo que causou a morte do nosso Salvador. Agora, se porventura nós viermos a cometer um pecado, nós seremos tomados por um sentimento de extrema tristeza pelo cometimento de tal ato. Quando o ser humano, dentro do processo de santificação, buscando a santidade no Senhor, ele comete um pecado, um ato de transgressão contra Deus, ele é tomado de uma tristeza indescritível por ter feito aquele ato. Nunca mais isso será prazeroso para ele. É justamente o que nós vemos no relato do Espírito de Profecia, quando Adão, ele agora expulso do Jardim do Éden, contempla as folhas caindo da árvore. O Espírito de Profecia diz que ele é tomado de uma tristeza extrema ao ver as folhas caindo, porque ele vê que aquilo é consequência do seu pecado. Queridos, precisamos, dentro da santificação, desenvolver tristeza pelo pecado. Nós hoje, muitas vezes, cometemos o pecado e o pecado parece que está ficando natural na nossa vida. Nós pecamos e, por mero formalismo, nós vamos até Cristo e pedimos o perdão por aquilo. Sem haver tristeza no coração, jamais pode haver genuíno arrependimento. Por quê? Genuíno arrependimento pressupõe tristeza profunda pelo pecado. Precisamos, amados, quando cometemos um ato errado, ficar profundamente tocados por aquilo. Somente assim nós vamos avançar dentro da santificação, galgando patamares cada vez mais elevados ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, de forma bem clara e resumida, é o grande processo de santificação que o Senhor vai nos levar. E essa santificação, amados, mais uma vez, ela precisa alcançar todas as esferas da nossa vida. E lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai mais uma vez reafirmar esse mesmo entendimento para nós. Lá no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai escrever da seguinte forma. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo escreve assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique no quê? Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele complementa no versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.